Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Saudamos todos muito bem-vindos para o nosso café devocional, que mesmo temporariamente afastados, né, por motivo dessa pandemia, nós ainda continuamos unidos no mesmo espírito, na mesma fé, e eu gostaria de pedir para que você, sua família, as crianças, assim como todos os domingos aqui, depois do nosso momento de mesa, nós esperamos os irmãos se acomodarem, encontrarem seus lugares ali na mesa, se assentarem. Eu gostaria de pedir também que nesse momento nós pudéssemos nos acomodar aí onde você estiver, seja na sua TV, no seu celular ou no computador, mas que todos nós possamos, por um momento, nos concentrar juntos na palavra de Deus, naquilo que nós acreditamos que o Senhor quer nos instruir nessa manhã. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês algo muito importante sobre a fé. O que hoje nós precisamos saber sobre a fé. Em dias complexos, né, em dias em que existem muitos posicionamentos, muitas perspectivas, muita resistência, muito engano, muita confusão, muito embaraço, em dias em que a verdade é cada vez mais relativa, cada vez mais líquida, cada vez menos priorizada, em que o que vale é a interpretação que as pessoas têm dos fatos e não os fatos em si. Nós temos uma aula no Farol que fala sobre isso, né, sobre a pós-verdade. E eu queria que nós pensássemos sobre a importância da fé que nós temos hoje, uma vez que as Escrituras falam que o que vence o mundo é a nossa fé. Existe uma preocupação muito grande hoje dentro do cristianismo, principalmente da fé cristã protestante e evangélica, a respeito de um paradigma que antigamente nós ouvíamos apenas dentro do contexto católico. Eu creio que todos vocês alguma vez já ouviram alguém dizer sobre ser um católico praticante ou católico não praticante, né? E eu cresci ouvindo isso, né, conhecendo católicos praticantes e católicos não praticantes. E o não praticante seria o católico cultural, né, aquele que tem a religião com uma cultura de família, mas que isso não tem nenhuma implicação na sua vida prática, né? E de uma maneira surpreendente, nós temos visto hoje nos estudos de missiologia que existe um termo hoje, né, dentro de missões, quando você vai fazer as estatísticas do crescimento do evangelho nas nações, existe uma terminologia que está sendo usada, que são os cristãos engajados e os cristãos não engajados, né? E, sendo bem objetivo, sendo bem claro, seria como dizer evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes, né? Ou seja, evangélicos que vivem uma fé cultural, assim como antigamente nós víamos isso de maneira muito comum na cultura católica, apostólica e romana. Então, será que hoje nós teríamos como definir se a nossa fé é uma fé efetiva, uma fé que envolve a totalidade da vida, que tem implicações nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas práticas, ou hoje nós somos evangélicos culturais? Hoje nós temos a fé cristã como uma cultura, né, como uma nomenclatura, ou como algo que apenas nos faz pertencer a uma religião, ou a uma denominação, algo que de alguma maneira nos traz uma segurança contra uma condenação eterna, né? Às vezes a cultura ela está mais baseada no medo
do que no amor e na devoção e na prática, né? Então isso é muito preocupante para os nossos dias e nós queremos realmente trabalhar no desenvolvimento de uma comunidade de discípulos que realmente sejam seguidores de Jesus, né? Que realmente possam encarnar toda a verdade de Jesus e que possam ter isso como uma regra de fé e de prática em toda a integralidade da vida, né? Então esse a justificativa, né, de nós falarmos sobre esse tema. O que precisamos saber sobre a fé em uma época em que há tantas perspectivas, há uma época em que há tanto relativismo, né? E Jonas Madureira fala que o relativismo ele é a validação de múltiplas perspectivas, né? Reconhecer que existem várias perspectivas sobre vários assuntos, isso não seria o problema. O problema do relativismo é que ele vai validar cada perspectiva como uma verdade, né? E nós não negamos a multiplicidade de perspectivas, porém, também afirmamos a validade de todas elas. Então, dentre tantas verdades, dentre tantas crenças, qual é a sua? Qual é a sua fé? Qual é a sua certeza? Qual é a sua convicção mais profunda, né? Herman Bavinck, que nós vamos citar várias coisas dele, que tem a ver com um livro que eu estou lendo aqui, chamado A Certeza da Fé, né? Ele vai ajudar bastante a gente nessa palavra de hoje. Ele diz que em nossa era, o sujeito proclama sua liberdade e afirma seus direitos em cada área da existência humana. E é como se ele dissesse assim: mediante que direito você exige a minha obediência? Então ele usa a liberdade dele para dizer que Deus ou a palavra não tem direito de impor uma liberdade sobre a vida dele. Então as pessoas usam hoje de uma ideia de liberdade para que possam estabelecer suas próprias verdades, suas próprias escolhas, né? E aí nasceu a cultura da suspeita, e as pessoas vivem suspeitando de todas as verdades e de todas as pessoas. Surge a dúvida. Bavinck vai dizer que a dúvida se tornou a doença do nosso século, trazendo consigo uma fileira de problemas e pragas morais, né? E que atualmente várias pessoas levam em consideração apenas aquilo que conseguem ver, e elas deificam aquilo que podem tocar, a matéria, e adoram o dinheiro e glorificam o poder, porque são coisas visíveis, coisas palpáveis, e tudo aquilo que vai além disso se suspeita, se duvida. Então, Harry Blamires, que tem um livro muito importante para nós chamado A Mente Cristã, tem na nossa biblioteca aqui da MOB, ele diz: estamos tão desacostumados a pensar de forma cristã que é necessário reiterar que a fé cristã não é uma receita para você obter bondade. Presta atenção. A fé cristã não é uma receita para obter bondade para nós mesmos, como se a bondade fosse uma posse desejável. E que a fé cristã não é uma receita para adquirir qualquer coisa. Então você vai ver que existem hoje várias ideologias modernas, como o relativismo, como o materialismo, que de alguma maneira parecem estar como uma ferrugem corroendo, né, corrompendo a essência e a pureza da nossa fé. Dentre todas as coisas que nós precisamos saber sobre a fé, primeiro fator importante é que somos incapazes de crer. A primeira coisa que você precisa saber sobre a fé é que há uma incapacidade humana de crer. Por isso que as Escrituras vão falar que nós somos salvos pela graça, como um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o homem natural, ele é incapaz de ter a fé
salvador por si mesmo. Por isso é necessário que ele seja salvo pela graça, como um dom de Deus. E o que seria isso? A graça nada mais é do que a iluminação regeneradora do Espírito Santo, que se manifesta por meio da glória do Evangelho, que toca o centro da vida, que troca, presta atenção, toca o centro da vida e troca o coração de pedra pelo coração de carne, que faz o homem renascer das trevas para a luz, que recria uma nova natureza capaz de crer para se arrepender dos seus pecados e viver para as boas obras. Então quer dizer que para o homem crer, ele precisa ter um encontro com a graça. Porque a graça dá condição ao homem de crer. Então a primeira experiência que o homem vai ter não é com a fé, é com a graça. A graça nada mais é do que a iluminação regeneradora. É quando Deus muda o coração do homem e dá ao coração do homem a capacidade de crer. É o que Deus nos mostra nas Escrituras por meio da experiência de Jesus com Nicodemos, que é o que nós chamamos da regeneração, que nós chamamos do novo nascimento. Ele está dizendo que ele precisa ter uma experiência com a graça. E ter essa experiência com a graça nada mais é do que Deus dar a ele a condição de crer. Se você não nascer de novo, você não consegue ver. O que é ver? Ver é crer. Porque ver fala da iluminação do nosso coração, a iluminação da nossa razão, a iluminação do nosso entendimento. Então o homem precisa ter uma experiência com a graça, uma experiência iluminadora, uma experiência regeneradora, uma experiência de renascimento, para que a partir da graça ele encontre condições de crer. J.C. Sproul, ele vai citar Romanos 9:8, dizendo: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele explica que o apóstolo Paulo está dizendo que somos salvos pela graça por meio da fé, e que esta fé pela qual somos salvos não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Sabemos que não aceitamos a Cristo movidos pela nossa própria carne, pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio esforço. Sabemos que foi necessária a obra interior de Deus por meio do Espírito, para nos mudar de pessoas contrárias a Deus, rebeldes a Deus, endurecidas com relação a Deus, para pessoas que aceitem as coisas de Deus. Então, primeira coisa que precisamos saber sobre a fé é que a fé, ela acontece por meio da graça. Ela nos é concedida, ela nasce, floresce por meio da experiência com a graça. E por meio da graça, tem a segunda coisa que precisamos saber sobre a fé. É que, à medida que nós temos essa experiência com a graça e um coração capaz de crer, o próprio Deus nos concede uma medida de fé. Deus dá uma medida de fé ao coração regenerado, ao coração mudado, ao coração que foi tocado pela graça. Romanos 12:3 fala que porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Porque tudo o que penso, só penso a partir da graça que eu recebi. Porque tudo o que faço, só faço por causa da graça que me faz fazer. Por isso que Paulo vai dizer que a sua graça é suficiente, a sua graça me basta. Porque tudo que funciona na nossa vida, só funciona a partir dessa graça de Deus sobre nós. Então ele vai dizer, cada um antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então ele fala, a graça me foi dada. E a partir da graça que me foi dada, Deus repartiu, Deus deu uma medida de fé. O próprio Deus, por meio da sua graça irresistível, por meio do seu amor incondicional, nos deu condições de crer de forma irrestrita nesta tão grande salvação.
pela iluminação do coração, pelo Espírito de Deus, pelo desvendar dos olhos, pelo remover do véu que está sobre o coração do homem caído, podemos ver a realidade e crer na obra redentora mediada por Cristo Jesus, reconhecendo seu senhorio, reconhecendo sua salvação, recebendo o direito de pertencimento e o direito de aceitação por meio da adoção de filhos. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, vai dizer que das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Lembre-se, o coração como o centro da vida, como o âmago do seu ser, de onde tudo flui, a partir de onde tudo acontece, de onde você pensa, de onde você sente, de onde você escolhe. Então, nesse lugar, resplandece uma luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, há um resplandecer, há uma iluminação dentro de nós que nos permite conhecer. Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz: o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para então saber qual é a herança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Atos 26, 17. Eu te envio para abrir-lhes os olhos e converter-lhes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Olha como essa mudança, ela precede a remissão de pecados e a herança dos santos por meio da salvação. 2 Coríntios capítulo 3, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é removido. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, esse processo da fé acontece por meio da graça, é um dom de Deus. Então, nós precisamos orar para que realmente tenhamos experiência com essa graça. Porque a dificuldade em crer, a incapacidade de crer, ela pode, de alguma maneira, ter o seu aspecto positivo, porque ela vai denunciar a falência do seu esforço, a falência do seu recurso pessoal. O seu esforço, o seu empenho em crer só mostra a sua incapacidade de acreditar, sem que Deus possa, por meio da graça, nos dar um coração apto para crer. Então, ore por isso. Ore reconhecendo, como Agostinho faz na sua obra Confissões, falando da incapacidade de crer sem que haja essa experiência com a graça de Deus. E quando essa graça se manifesta, nós reconhecemos que só Deus, só Jesus Cristo é o Senhor. E fora dele não há Salvador. Isaías 43, 11 fala: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Logo, senhorio e salvação são coisas que estão juntas. Quando temos a experiência com a graça, e a graça nos dá a condição de crer para o arrependimento de pecados e para a prática de boas obras, nós começamos a viver uma fé, não só a fé da salvação, mas a fé que coloca a nossa vida debaixo do seu senhorio. E aí é importante entender um terceiro aspecto, que há uma diferença muito grande entre a fé salvadora e a fé histórica. Como o autor da carta aos Hebreus diz, nós devemos manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, aquele que começa e que completa a nossa fé, de maneira que qualquer outro olhar é distração, é desvio do nosso foco, dos nossos objetivos, né? E qual é a diferença entre fé salvadora e fé histórica? Outra coisa é você saber o que aconteceu na história, outra coisa é você confiar sua vida a Jesus. É a mesma coisa que você olhar o currículo de um médico
e você saber que esse médico é extremamente competente. Outra coisa é você deitar numa cama e entrar numa anestesia geral e confiar sem nenhuma resistência, sem nenhuma reação à sua vida a esse alguém que você sabe historicamente que é competente. Então existe uma diferença entre a fé que sabe e a fé que confia, né? Herman Bavinck, ele diz que a segurança da salvação não é algo que possamos herdar. Ninguém nasce com essa fé salvadora. Nem é fruto do nosso esforço, nem é recompensa por alguma obra. A confissão de Westminster, ela diz: a graça da fé pela qual os eleitos de Deus são capacitados a crer para a salvação da sua alma é obra do Espírito de Cristo em seus corações. E Sproul vai completar isso dizendo: a confissão não fala simplesmente da fé. Antes, ela chama a nossa atenção para a graça da fé. Digna, ou seja, ela designa a fé como uma graça, porque ela vem até nós como um dom de Deus. Algo que não podemos comprar nem merecer de maneira nenhuma. A fé é uma manifestação da graça de Deus. Em palavras simples, aqueles que são salvos, esses são capacitados ou habilitados a crer até o fim para a salvação da sua alma. Habilitados por Deus. Se devemos ter a fé salvadora, Deus, por meio do Espírito Santo, tem de mudar a disposição do nosso coração. A boa notícia do Evangelho não é que Jesus irá curá-lo de qualquer doença nesse momento, mas irá perdoá-lo de todo pecado para sempre. Olha que lindo isso. Não significa que se tivermos fé, recebemos recompensa neste mundo, mas que pela fé somos reconciliados com Deus para toda a eternidade. David Platt fala isso no seu livro Segue-me. Então, primeiro ponto, é a importância dessa relação de fé como uma obra da graça, uma obra de Deus dentro de nós. Por meio da graça cremos, por meio da graça recebemos uma medida de fé. Por meio da graça temos essa fé salvadora e não apenas uma fé histórica. Isso nos salva do historicismo, né, que vai dizer que o Evangelho ou que o cristianismo é apenas algo que fez parte da história da humanidade. Isso vai nos levar a um nível além desse aspecto histórico e cultural, mas para a fé salvadora, né? Outra coisa que precisamos saber sobre a fé, que além da fé chegar a nós por meio da graça, ela também vem a nós por meio do operar do poder da palavra que ouvimos. Então, Romanos 10:17 vai falar que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso quer dizer que as Escrituras, que a palavra de Deus, são uma chave no processo pelo qual o Espírito nos dá essa fé. A palavra, a relação com a palavra, a relação com as Escrituras é extremamente importante para fortalecer a nossa fé. Algo que você pode fazer a respeito da sua condição agora mesmo. O que você pode fazer? Você pode ir e ficar em lugares onde a palavra de Deus é proclamada. Ainda que seus motivos sejam completamente egoístas, ainda que as pessoas estejam desatentas, ainda que as pessoas não prestem atenção, ainda que haja ainda muita distração, muita negligência, nós não nos cansamos de pregar a palavra de Deus, porque a fé, ela vai acontecer. O milagre da fé acontece por meio da operação dessa palavra, que é viva, que é eficaz, que tem resultado, que é definidora. É uma palavra que não volta vazia, porque ela te define. Então, é muito importante
entendermos que a fé vem pelo ouvir a palavra, não qualquer palavra. Não qualquer palavra que é falada em nome de Cristo, mas a palavra de Cristo, a palavra que Cristo disse, a palavra que Cristo é testemunha, a palavra que o representa, e não a palavra que é falada em nome dele, muitas vezes, para outros fins ou para benefício pessoal. Então é muito importante que nós possamos entender a importância da palavra no processo pelo qual a fé acontece dentro de nós. E esse aspecto com a fé, com a doutrina, é extremamente importante para trazer unidade, para trazer pertencimento ao reino de Deus, à igreja de Jesus Cristo, né? Tem uma ilustração muito interessante em que a palavra credo, né, dentro da origem romana, ela era usada dentro do exército. Não sei se você sabia disso, mas no exército romano, muitos momentos, estrategicamente, os generais se separavam no campo de batalha. E eles precisavam se comunicar. E aí tem os mensageiros que eram levados de um lado para o outro para que mantivessem os generais informados sobre as tropas que estavam espalhadas no campo de batalha. E como que um mensageiro saberia que aquele mensageiro era legítimo? Presta atenção. Poderia, se isso era uma cultura, se isso era uma prática, alguém poderia mandar um falso mensageiro com uma falsa informação. Estou entendendo? Então, como que eu iria saber que aquele mensageiro era um mensageiro verdadeiro do meu exército, que pertencia ao meu povo? Então, o que eles faziam? Antes deles se dividirem no campo de batalha, eles pegavam uma peça de barro e eles quebravam essa peça de barro. E eles davam uma parte para cada um. E cada um levava consigo um pedaço. Então, quando um mensageiro chegava, ele tinha que ter aquele pedaço de barro e tinha que encaixar com o outro pedaço que aquele outro general tinha. Assim, eles se identificavam. Isso é a confissão de uma fé legítima, de uma palavra verdadeira. Ela tem que encaixar perfeitamente e, quando se encaixa, mostrar, não, essa palavra é verdadeira, porque ela tem encaixe, ela não é incoerente, ela não fala contra a doutrina bíblica, os princípios escriturais, né? Então isso tudo vai nos ajudar a entender, né, que a graça é fundamental, a experiência da graça, para que você tenha um coração apto para crer. A experiência com a palavra é fundamental para que você tenha um coração apto para crer. E essa fé é uma fé salvadora e não uma fé histórica. E essa fé salvadora é uma fé que reconhece o senhorio de Cristo e Cristo como Salvador. Se alguém ainda tem dúvida sobre estar salvo, é porque ainda não tem convicção do seu senhorio. Por quê? Quando que eu tenho medo da morte? Quando, de alguma maneira, eu ainda me sinto dono da vida. Eu vou falar de novo. Você sente medo da morte quando você se sente senhor da vida. Quando a sua vida não te pertence mais, porque Cristo é o Senhor da vida, não temo mais perder a vida porque a vida não me pertence. Isso é fundamental para legitimar a fé. Não há salvação fora desse senhorio. Confessar a fé, mas continuar decidindo a partir dos pensamentos do seu próprio coração enganoso, faz com que você tenha que lidar com a dúvida de estar salvo o tempo todo. Quando confiamos no seu senhorio, sobre tudo, não há dúvida de que estamos salvos. Quando ele é senhor de tudo, tudo está a salvo. Quando ele é senhor de tudo, tudo está a salvo. Por isso que nós vamos entender que a fé é certeza, não é possibilidade, não é oportunidade,
é certeza. A graça nos dá um coração apto para crer por meio da palavra. Temos um coração fundamentado numa fé que é coerente, que é certeza. O autor da carta aos Hebreus afirma que a fé é a certeza de fatos que não se veem. O que pode significar essa certeza? Basicamente, poderíamos dizer que a certeza da fé é o que permanece diante de toda a incerteza da vida e da transitoriedade das coisas. Se tirar de você tudo que é transitório, o que sobra? Sobra alguma certeza a respeito da imortalidade da alma, a respeito da era vindoura? O que sobra? Se tirar tudo que é material, tudo que é transitório da sua vida, o que sobra de certeza e de convicção? Então, a fé a certeza da fé para nós, ela é convicção de sentido. Ela não apenas deve fazer sentido por causa da palavra de Deus, mas ela também traz sentido para a nossa vida. Herman Bavinck, ele vai trazer algumas palavras importantes com relação à certeza. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. A fim de viver confortavelmente e morrer alegremente, necessitamos de certeza acerca das coisas invisíveis e eternas que se encontram acima de nós. As pessoas podem ter certeza quando têm dinheiro. As pessoas podem aparentar ter certeza quando têm uma boa casa, um bom carro, ou uma boa escola. Mas se tudo isso que é transitório é tirado de nós, que certeza sobra a respeito do que é invisível e do que é eterno? É necessário que saibamos quem nós somos e para onde estamos indo. Que certeza temos sobre isso? Nossa maior necessidade é de certeza. Essa é a necessidade mais profunda, embora geralmente seja inconsciente dentro da alma humana. Que vantagem tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bavinck diz assim: a ciência equivoca-se quando ignora essas sérias questões de problemas da vida humana com um dar de ombros, né? Aquele dar de ombros de não se importar. Agir como se essas questões existenciais não existissem demonstra, por parte da ciência e da intelectualidade, uma falta de amor pela verdade. Contemplar essas questões com desdém demonstra uma ausência de autoconhecimento. Se um intelectual ele diz que essas questões últimas da vida não são importantes, ele não se conhece. Ele não tem nenhum autoconhecimento a respeito da existência, né? Dispensar essas questões como se fosse algo do passado ou delírios tolos só vai trazer mais evidência de uma total superficialidade a respeito das suas convicções, né? O tipo de certeza que é válido e apropriado na ciência é completamente inadequado para a religião, para a nossa fé. A certeza científica, não importa quão firme e quão sedimentada ela seja, ela continua sempre baseada no argumento humano, podendo, pois, ser derruída por investigações ulteriores ou mais profundas. Qual o problema das convicções científicas? É que elas podem mudar a qualquer momento. Porque qualquer novo cientista pode vir com uma nova pesquisa. Então, as convicções científicas ou intelectuais estão baseadas em argumentos humanos que podem mudar por causa de novos argumentos humanos, né? Uma certeza assim, falível, é discutível e insuficiente para a nossa fé, para a fé religiosa, para a fé cristã. Já que nesta fé cristã necessitamos de uma certeza que seja infalível, que seja divina, que transcenda toda a dúvida humana e jamais venha abandonar-nos, com a qual possamos contar tanto aqui nesse tempo presente quanto na eternidade. Tal certeza científica, presta atenção, ele vai dizer que se a certeza científica for transportada para a vida espiritual, ela iria produzir
o oposto daquilo do que realmente a religião e a fé cristã, por natureza, deve significar. Por quê? Porque a religião, ela é, em primeiro lugar, fé, isto é, humildade, confiança, dependência, obediência, simplicidade. Quando a religião, se na religião a certeza científica fosse o fundamento, se nós começarmos a pensar a fé a partir da ciência, ou pensar a fé cientificamente apenas, isso geraria orgulho ao invés de humildade, intelectualismo ao invés de simplicidade de coração, elitismo, aristocracia, jactância ao invés de docilidade, de bondade, de benevolência. A certeza da fé não depende do discernimento humano falível, mas sim da inabalável autoridade divina. Então, há uma diferença entre verdade e certeza. Por quê? Porque a verdade é uma concordância entre pensamento e realidade. É uma relação entre os conteúdos que nós temos e aquilo que estamos estudando. A verdade é aquilo pelo qual buscamos, a certeza é aquilo que temos. Então, todos estamos buscando a verdade porque a conhecemos em parte, mas a conheceremos plenamente. Porém, a certeza é aquilo que está dentro de nós e que é inabalável. A certeza não é uma relação, a certeza é uma capacidade, uma qualidade, uma condição. Bavinck vai dizer que a certeza existe quando o espírito encontra repouso absoluto no Deus que conhecemos. Agostinho já falava muito sobre isso. A certeza é, pois, repouso, paz, bem-aventurança, enquanto a dúvida é uma opinião. Sempre a dúvida e a opinião, elas sempre envolvem certo grau de desconforto e de inquietude. Pessoas que não têm certeza, que não têm convicção, são pessoas inquietas, que suspeitam, que conjecturam, que presumem. Pessoas que são pessoas sempre inquietas e as suas almas nunca descansam em nenhuma fé, em nenhuma convicção. A certeza, portanto, é a condição normal e natural do espírito, assim como a saúde é para o corpo. Olha que lindo isso que Bavinck fala. Assim como a condição normal do corpo é a saúde, a condição normal da fé é a certeza. Então, uma fé que não tem certeza é uma fé adoecida. É algo anormal, que não é natural da fé. Assim como a doença não é algo natural da saúde do corpo. Então, ele vai dizer que a dúvida, por outro lado, ela mostra, de alguma maneira, a verdadeira condição do homem. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Que a dúvida ela é algo anormal, assim como a doença, porém, né, por causa da nossa limitação, a dúvida se faz necessária da mesma forma que a febre se faz necessária para o corpo. Olha que interessante essa analogia, né? A doença não é natural do corpo, porque o natural do corpo é ser saudável, né? Então, a certeza é natural da fé. Porém, a dúvida é como a febre, porque a febre mostra que existe algo a ser tratado no corpo. Então, a dúvida mostra muitas vezes que existe algo a ser fortalecido, a ser buscado. Então, a dúvida ela deve ser sempre um convite a crer ainda mais naquilo que você está buscando conhecer como verdade. Então, isso é muito interessante. Entender a relação que existe da fé com a razão, da ciência com a religião. Existem várias literaturas importantes sobre isso. Nós não temos tempo para falar sobre essa relação, mas entender que a fé não é contra a razão. Pelo contrário, a fé é a iluminação da razão. E existe diferença entre a racionalidade e o racionalismo. Porque o racionalismo é a crença na sua própria capacidade de pensar. A racionalidade é a capacidade de pensar.
A fé ilumina a nossa capacidade de pensar, porque a nossa fé é uma fé inteligente. É uma fé que tem resposta para todas as questões da vida. O que é importante? Que a ciência seja fiel à sua jurisdição. Porque a ciência, se ela ultrapassar os limites da sua área de atuação e tentar entrar nessas questões essenciais da vida, ela está fora do seu lugar de atuação e ela vai, de alguma maneira, não conseguir responder, e na falta de resposta ela pode tentar promover algum tipo de ceticismo, algum tipo de incredulidade. Então, Sproul fala que a Bíblia não nos chama a crer no ato divino da criação simplesmente por meio de um salto de fé ou da crucificação do intelecto, pela qual ignoramos que a razão pode nos ensinar. O que aceitamos pela fé nunca é irracional, porque fé e razão não são opostos. Então é muito importante você ter isso claro, né? A fé não é um salto no escuro. Alistair McGrath ele vai dizer, embora a ciência possa nos fornecer conhecimento e informação, ela é impotente para conferir sabedoria e sentido para a vida. A estrutura da fé, uma vez apreendida, nos concede uma nova maneira de ver o mundo e encontrar sentido. Então isso vai nos ajudar a organizar esse dilema que existe para muitas pessoas que acreditam que uma vez ter fé é não ser inteligente, que uma vez ter fé é perder a razão, só que ao contrário, pensar é espiritual e a fé é a iluminação do nosso pensamento, da nossa racionalidade, ao invés de crer na sua própria capacidade de pensar. Nós somos iluminados para crer. Então isso é muito importante de se entender nesse tempo em que estamos vivendo, que a nossa fé não é uma crença sobre Deus, mas que a nossa fé é crer no próprio Deus. Isso vai nos ajudar a entender que a fé não é um salto no escuro. Então não salte no escuro. Se alguém falar para você saltar no escuro, não salte, porque isso é engano. Porque escuro, trevas, é inferno, é mundo. Andar no mundo hoje sem Deus é um salto no escuro. Um ato cego não é um ato de fé, porque um ato de fé é um ato de luz. Nós sempre cremos por meio da iluminação do entendimento, né? Sproul vai dizer que a Bíblia nunca afirma que devemos dar um salto no escuro. Na verdade, a exortação bíblica é que as pessoas saiam das trevas para a luz. A fé não é cega. Se Deus promete que o amanhã trará algo, e se eu confio em Deus quanto ao amanhã, eu tenho fé em algo que ainda não vejo. Mas não quer dizer que é uma fé cega, porque é uma fé que me faz ver o amanhã a partir da luz da sua palavra. Esta fé serve como convicção, porque o seu objeto é Deus. Eu creio em Deus, não sobre Deus, mas em Deus que eu conheço, em que eu tenho uma relação. Então nós não podemos ver o céu agora. Mas Deus nos revela a realidade dessas coisas. E pela fé, vemos que elas têm substância, são concretas, porque Deus é digno de confiança. Por isso, se Deus me diz que algo acontecerá amanhã, eu creio nisso, embora não veja. Isso não é irracionalidade, pelo contrário. É irracional não crer no que Deus afirma a respeito de algum acontecimento futuro. Então, assim como Alistair McGrath também vai dizer, a fé não é um salto no escuro, mas a jubilosa descoberta de um quadro mais abrangente das coisas do qual fazemos parte. A fé diz respeito a ver as coisas que os outros deixaram passar e aprender sua relevância mais profunda. Então as pessoas estão deixando muitas situações e circunstâncias, muitas evidências passarem despercebidamente. Isso é uma tolice, isso é uma irracionalidade, não conseguir fazer leitura. A verdade é
que nós precisamos voltar a crer com profundidade, com inteligência, mas também com a pureza de uma criança. O problema é que todos nós nascemos ignorantes e puros. Ignorantes por não ter acesso a nenhum tipo de informação e conhecimento. Por isso que você comia barata, né? Por isso que você comia terra, né? Por isso que você colocava dedo na tomada, né? Porque a criança é ignorante, ela não sabe do perigo, ela não sabe, e ela vai agindo sem conhecimento e sempre com uma pureza, né? Uma confiança pura, porém ignorante. Então perceba, a criança ela confia puramente, porém desprovida de conhecimento. Com o passar do tempo, a gente vai crescendo, e eu não sei se esse crescimento é o crescimento bíblico ou o crescimento da religião cultural, mas a gente, conforme vai perdendo a ignorância, infelizmente, nós também fomos perdendo a pureza. E nós precisamos resgatar a pureza do conhecimento, nos libertar da malícia. E entender que crer como criança não é ter uma fé infantil, uma fé tola, né? Nós precisamos ter uma fé que seja profunda, mas que mantenha a sua pureza. Porque existe uma relação entre a pura ignorância, né, e a suspeita da razão. As pessoas acham que muitas vezes o que tem é um conhecimento, mas na verdade o que tem é uma suspeita, é uma malícia, é um medo, é uma insegurança, né? Então, quando nós éramos crianças, nós tínhamos pouco conhecimento do que era seguro, do que era perigoso, porém nós confiávamos em nossos pais porque estávamos sob o seu cuidado. Por analogia, somos chamados a confiar em Deus e saber que Ele está cuidando de nós. Uma confiança que não é infantil, é uma confiança que é profunda, porque conhecemos a Deus, mas ela tem que voltar a ser pura. Não suspeitar, porque Deus não nos dá motivo para que suspeitemos dele. Ele não nos levará ao desastre. A fé, como de uma criança, ela tem a confiança no caráter de Deus. Uma criança confia no caráter do pai. Muitos pais não honraram a confiança desses filhos, né? Abandonaram ou abusaram, mas a criança confia no caráter do ser pai. E Deus nos tem como filhos e precisamos ter essa fé que tem conhecimento relacional e pureza. É essa fé que Jesus diz que pode mover coisas grandes na nossa vida. A fé é como um grão de mostarda. Não porque é pequena apenas, mas porque é pura, porque é legítima, porque não é misturada com o ferimento dos fariseus, com a malícia. Que Deus nos ajude a entender que a nossa fé precisa ser uma fé baseada em certezas. E essa fé, ela vai ter algumas evidências. Como que eu vou saber que eu tenho essa fé? A primeira evidência é a evidência da fidelidade. É a evidência da fé como uma resposta. A palavra fé no emuná, ela está diretamente relacionada com fidelidade, confiante e firme. Está baseada não apenas ao crer, mas a base da minha fé. Não só a fé em si, mas a base a partir do qual eu creio. Então, emuná, ela fala dessa fidelidade, dessa resposta. Então, você vai perceber que isso vai nos levar além da crença cultural, da crença religiosa, mas vai nos levar a entender que a fé cristã piedosa, pura, ela é inteiramente fiel,
Ela floresce em beleza, em pureza, em generosidade, em simplicidade servidora, em reverente submissão. Ela responde com temor à verdade do Evangelho em toda a integralidade da vida. A fé é o meio pelo qual vivemos e respondemos aos mandamentos de Deus. Não é acreditar no que Deus fala apenas, mas como eu respondo ao que Deus fala. Por isso que nós falamos que existe uma fé incrédula. É aquela que ouve tudo, que acredita em tudo, mas não se move em nada. Não se deixa ser movido em nada. Não é afetado por nada. Então, pela fé, Abel levantou um altar, Noé construiu uma arca, Abraão foi por uma terra. Então, o que você tem movido por meio dessa fé que te move? Se existe uma graça que nos deu uma fé e uma palavra que fundamenta essa fé, e essa fé é certeza, o que essa certeza tem feito você mover? Ou somos como aqueles que pedem sempre duvidando, como ondas do mar, sempre batendo de frente com a rocha e não chegando em lugar nenhum, brigando sempre com Deus, questionando, murmurando, dando voz aos nossos pensamentos contra Deus, sempre batendo como aquelas ondas que batem sobre a rocha, né? E nunca vencem a rocha. Então, a fé no seu sentido original da língua hebraica e da tradição judaico-cristã, como fidelidade, é mais do que acreditar. É ser fiel para responder. É como andamos, a partir do que, sobre o que, como correspondemos, né? É isso que vai fazer história, né? Quem faz história não são pessoas que acreditam, são pessoas que respondem, né? São pessoas que se posicionam, né? Por isso a fé é baseada nessa realidade objetiva e concreta da autoridade do testemunho. A fé é fundamentada na autoridade do testemunho. Tanto a fé cristã quanto a fé científica, a fé dos intelectuais do nosso tempo, são baseadas na autoridade do testemunho. Olha que interessante. A diferença é que na fé cristã, além de uma encorajadora nuvem de testemunha, como Hebreus 12:1 diz, uma grande nuvem de testemunhas de todo o capítulo 11, além dessas testemunhas, temos como fundamento a autoridade inabalável do testemunho do Espírito Santo no nosso homem interior. Bavinck vai dizer: não há ciência sem confiança pessoal no testemunho alheio. Então, tudo o que se tem como verdade hoje no mundo é baseado em testemunho. Olha que interessante isso. Tudo depende se a pessoa em cujo testemunho depositamos nossa confiança é confiável. Caso seja, então o conhecimento que obtemos sob sua autoridade pode possuir mais verdade do que aquele que obtemos mediante nossa própria observação falível. Então, todas as verdades científicas que hoje nós temos são ensinadas com base em testemunhos históricos, em testemunhos científicos. Então, eu vou desenvolver uma teoria com base no testemunho de uma outra teoria, que é baseada no testemunho de uma outra teoria. Então, você perceber que a confiança, no sentido da fé, ela é baseada tanto na religião como na ciência, no testemunho. A diferença é que, uma vez que na religião não é um ser humano falível, mas Deus que se apresenta como testemunha. Segue-se que, então, a partir desse ponto de vista, não há ciência mais segura de seu assunto do que a teologia. Muito bom isso, não é? Porque se toda a teoria é baseada em testemunho, mas no nosso caso, além dos testemunhos históricos, Deus é a própria testemunha, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Não há nenhuma ciência mais segura do que a própria teologia, do que a nossa fé. Que a autoridade humana pode ser comparada com a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que é a própria testemunha e que não deixa o mundo sem testemunho de si mesmo.
Por isso todo homem é indesculpável diante de Deus, porque Deus tem o seu testemunho sobre toda a criação. Então, na palavra de quem podemos confiar mais plenamente? Em quem você tem confiado? Quais são as testemunhas da sua fé? Então, a fé, ela é factual. A morte de Jesus substitutiva, justificadora na cruz, perdão de pecados, não são verdades subjetivas, abstratas, mitológicas, místicas. São fatos concretos. Tudo o que envolve a nossa fé é objetivo e é concreto. Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer, porque não vos demos a conhecer, olha que lindo isso, 2 Pedro 1,16, não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Uau! Lucas vai dizer no capítulo 1, quando ele escreve a sua carta a Teófilo, ele diz, a mim me pareceu bem, depois desta acurada investigação de tudo que se deu desde a sua origem, dar-te por escrito uma exposição em ordem, uma investigação testemunhada. Então você perceber que historicamente a nossa fé, ela é testemunhada. 1 Coríntios 15, versículos 5 e 7, Paulo vai apelar a esse testemunho do Cristo ressurreto, né? 1 Coríntios 15, 8, ele fala que depois de todos, Cristo foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Ele vai falar que ele apareceu aos 12, depois apareceu a mais 500 homens, depois apareceu a Tiago, depois apareceu aos apóstolos, depois apareceu a ele. Então, esses homens são testemunhas oculares. Então, temos esse tipo de testemunha e temos, além disso, o testemunho do próprio Deus por meio da sua palavra revelada em Cristo e por meio do seu próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito. Então, é muito importante entendermos isso, que a nossa fé é baseada numa realidade objetiva e concreta por meio da autoridade de um testemunho. E isso vai nos fazer entender que nós não só fomos chamados a crer nele, mas nos tornamos essas testemunhas que dão continuidade a essa história. Quando fala que a justiça se revela no Evangelho, de fé em fé, e que o justo viverá pela fé, esse de fé em fé é pistis pisteu. Ele vai falar de uma fé nele para a fé dele. Então, à medida que eu creio nele, eu começo a viver como ele. Olha que lindo isso. Por quê? Porque a fé baseada nesses testemunhos me torna a própria testemunha. Eu creio nele e agora eu creio com a mesma fé dele e vivo como ele, para ele. E isso é a base fundamental que nos faz entender a fé como um dom, não apenas para a salvação daquele que crê, mas que também essa medida de fé que é dada a cada um para confiar fielmente em Deus é a mesma fé que, de forma compassiva e generosa, nos capacita a testemunhar de forma glorificante da realidade objetiva e concreta do reino vindouro no tempo presente, para que todos os homens creiam no Evangelho, para que todos os homens se arrependam dos seus pecados e encontrem salvação e o sentido da vida na esperança baseada nas promessas de Deus para a existência. Então, quando fala da fé como dom da fé, muita gente fala que é apenas um dom para orar e as coisas acontecerem, né? Mas, na verdade, a fé como dom, é interessante, nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso, ela vai nos mostrar que a fé como um dom, ela tem a ver com o que nos capacita a crer, e aquilo que, por meio de testemunhos validando certeza, também nos capacita a pregar
e a manifestar sinais para que outros creem, para que outros possam crer. Por isso que Marcos 16 fala que os sinais seguirão aos que creem, para que todos aqueles que ainda não creem possam crer, possam ser tocados pela mesma graça, iluminados pelo mesmo Espírito e creem para a salvação. Então, os sinais não devem ser objetivo a ser alcançado para que tenhamos fé. O sinal não é para o crente crer. O sinal não é para encher conferência. O sinal não é para você andar na rua orando por mendigos e moradores de rua, como se a cidade fosse um zoológico e essas pessoas fossem animais, para entreter você e você ora por eles, eles são curados e depois você volta para a sua vida de playboy e eles continuam na rua. Então esse tipo de movimentação é um tipo de movimentação doentia, narcisista, estúpida. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nenhum compromisso com a verdade do reino de Deus, né? Esses são nada mais do que a fé mercantilizada. Você usa as manifestações do Espírito, como os magos do Egito também usavam, como os macumbeiros usam, os espíritas, porque isso tem a ver com essas manifestações espirituais que não necessariamente legitimam o reino de Deus. O que vai legitimar o reino de Deus? Graça, crer, arrependimento, fé, perdão de pecados, discipulado, comprometimento com a vida. Jesus não se divertia andando pela rua curando pessoas. Jesus se comprometia com a dor das pessoas. Jesus clamava a Deus por mais trabalhadores porque ele tinha compaixão. Ele sentia a aflição do outro. Então, a fé, ela não só é baseada no testemunho, mas ela deve promover testemunho. E esse testemunho, esses sinais, são para aqueles que não creem. E não para que você, que é crente há 1000 anos, comece a acreditar que Deus pode fazer alguma coisa, né? Então, esses sinais não devem ser objetivos da nossa fé, mas devem ser uma realidade presente na sua vida cotidiana. Você deve orar pelas pessoas o tempo todo, porque isso é a sua vida. Os sinais devem significar a confirmação daquilo que você acredita. Deve significar apenas a confirmação da palavra que você prega, né? Então, Romanos 12 vai falar que Deus dá, por meio da graça, dons e coloca a fé como esse dom. Um dom para quê? Para que você seja testemunha, para que você possa realmente levar essa validação, essa confirmação da mensagem do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Né? Então, tanto Romanos como o Coríntios vai falar que o fim desses dons, o objetivo desses dons é que o amor seja sem hipocrisia, que você deteste o mal, que você se apegue ao bem. O fim sempre vai ser o amor. O fim sempre vai ser o outro. O fim sempre vai ser o próximo. 1 Coríntios 12 vai falar sobre isso, sobre dons, né? E que esses dons têm um objetivo comum, que é revelar que há um Deus atuando por meio de todos. Então, Marcos 16,14 vai dizer para os discípulos: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que é a obra de Deus? Ele vai dizer em João, em outro texto. A obra de Deus é esta, que creiam. Você está envolvido como testemunho do evangelho para que outras pessoas creem? Ou nós temos uma comunidade, muitas vezes, de incrédulos e temos que, de domingo a domingo, tentar convencer as pessoas a crerem? Nós deveríamos estar pregando para que uma cidade cresce. Uma cidade pudesse crer, venha a crer. Então ele diz, ide pregar o evangelho, para que as pessoas creiam. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos pelos enfermos, serão criados. Tudo isso para quê? Tudo isso para quê? Tudo isso como base da pregação do evangelho, para que as pessoas creiam e sejam salvas.
não é para entretenimento de crente, é para a salvação do perdido. E o que nós precisamos entender com relação a esse testemunho, né? Que uma vez que a graça me dá a condição de crer, e a palavra de Deus é o fundamento dessa fé, que se torna a certeza, que não é uma convicção científica histórica, mas é uma convicção baseada não só no testemunho histórico, mas no testemunho do próprio Deus. E isso vai levar um testemunho. Nós vamos vir entender alguma coisa, que a fé ela vai promover um desejo pelo martírio. Nós vamos ver que um martírio vai começar a fazer parte da vida cristã. Ninguém morre por uma ideia. A fé é uma palavra em ação. A fé é a atitude, né? Foi ela que valeu os antigos pelo seu belo testemunho. Foi ela que levou os homens da história a darem a sua vida pela sua fé. A história da fé cristã foi escrita com o sangue dos mártires, querido. Ontem eu assisti um filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu recomendo você assistir. E é sempre bom a gente lembrar. A gente precisa lembrar que a história da fé cristã não foi escrita por youtubers. A história da fé cristã foi escrita com sangue de mártires. É uma história que não pode ser esquecida. É uma história que deve ser honrada. É uma história que deve ser assumida de forma digna como um legado. É uma história que deve ser levada à frente por meio de um testemunho inabalável, ousado, a fim de inspirar uma nova geração de vencedores para os últimos dias. Não vencedores porque vão ter carro do ano, porque vão ter casa ou porque vão ter emprego. Vencedores porque diante da morte não vão amar as próprias vidas. Vencedores do medo. É esse tipo de testemunho que uma fé legítima vai gerar. Herman Bavinck diz: tão logo um testemunho é aceito e reconhecido como divino, evidentemente passa a governar o homem mais poderosamente do que qualquer outra palavra. A fé possui seus milhares de mártires, aliás, seus milhões. Presta atenção no que eu vou falar agora. A ciência, por sua vez, apenas alguns. Por quê? Ele cita que 3 vezes Galileu renegou perante a Inquisição suas convicções científicas acerca do sistema copernicano. Por quê? Porque seu medo da execução foi maior do que seu amor à ciência. Por quê? Porque quem vai morrer pela afirmação de que a Terra se move? Quem vai morrer pela ideia de uma Terra plana? Quem, afinal de contas, arriscará suas posses, sua reputação, sua vida por uma verdade puramente teórica? Quem morre por ideias? A certeza científica não é capaz de manter à frente. A certeza científica não é capaz de manter alguém frente à fogueira, frente a uma estaca, como eu assisti no filme ontem, em que as ruas da cidade eram iluminadas pelos corpos dos cristãos que pegavam fogo. Cientistas não morrem por ideias, mas cristãos morrem pela sua fé. O verdadeiro crente não considera nada demasiadamente penoso para a preservação da sua fé. Seja a tortura, seja o ferro em brasa quente, seja a cruz, seja uma estaca. Sua fé é mais preciosa do que o seu lar. Sua fé é mais preciosa do que o seu nacionalismo, do seu culto às minorias, à historicidade. Sua fé é mais preciosa do que a sua esposa. Sua fé é mais preciosa do que os seus filhos. Sua fé é mais preciosa do que a sua própria vida, do que o mundo inteiro. Pois aquele que perde a sua fé, Bavinck fala, que perde a si mesmo. Mas aquele que mantém a sua fé, mantém a si mesmo, ainda que deva perder a sua vida. A fé
teme somente a Deus e nada mais. Ela está mais certa de si do que o sol brilhando no céu. A fé pode duvidar de tudo, a não ser de si própria. Por isso que o justo viverá pela fé. Por isso que nós acreditamos que o justo vai viver pela fé. E isso é interessante porque a palavra justiça, que é a palavra Tzedeque, representa posição correta. E o justo viver pela fé é uma expressão que aparece 3 vezes no Novo Testamento, baseada no relato de Abacuque capítulo 2, né? Ela não significa que viver pela fé é viver uma aventura. É viver como um homem errante, sem sentido, tentando a Deus, colocando Deus à prova o tempo todo, né? Sem responsabilidade. Né? Viver pela fé é viver a partir de um posicionamento correto. Viver pela fé é eu entender que eu vou viver do posicionamento que eu tenho a partir da palavra que eu recebi. Por isso que quando essa palavra nasceu em Abacuque 2, ele diz: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta tem a minha queixa. Ou seja, o justo viverá pela fé, ou seja, ele se posicionou. Eu vou me posicionar para ouvir Deus e eu vou viver do que Deus falar comigo. Uau! Durante muitos anos, e ainda ouço isso, muitas pessoas falam que viver pela fé é você viver sem um olerite, ou sem ter um emprego fixo, ou sem ter um pagamento. Mas muitas pessoas que hoje têm o seu Prolabore, têm o seu salário mensal, não vivem pela fé. Porque não estão fazendo aquilo que Deus mandou eles fazerem. E tem muita gente que diz que vive pela fé, como missionário, ou dependendo da igreja, ou andando pelo mundo, que também não vive pela fé. Porque também não vive posicionado naquilo que Deus falou para ele fazer. Então, o que é que Deus falou para você fazer? Qual é a tua palavra? Nós vamos viver da nossa fidelidade. Por isso que o sacerdote vivia do seu serviço. Isso é lindo, cara. Porque era ofertado os animais para o templo, o sacerdote oferecia, porque esse era o seu trabalho. E ele vivia, comia, vestia do seu serviço. Então, todo homem que tem consciência sacerdotal, independente de se ele tem um prolabore ou se ele não tem, se ele tem carteira registrada ou não, ele vive da fidelidade da sua posição correta, de se posicionar corretamente. Nós temos visto aqui, o Cabral tem testemunhado isso semanalmente, né? Como muitas pessoas têm visto Deus ordenando finanças, ordenando a casa, a vida, a partir de posicionamentos corretos. Né? Então, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise financeira, não é uma crise econômica, é uma crise de princípios, uma crise de verdades, uma crise de fé. Porque à medida que nós vamos nos posicionando corretamente, nós vamos vendo que nós vamos ser mantidos, suportados e supridos a partir dessa fidelidade. Temos visto nos nossos encontros virtuais testemunhos de irmãos da área de publicidade, que é uma das áreas que mais sofrem em momentos de crise econômica, recebendo clientes e ganhando contas. Por que isso? Porque são homens que estão fazendo aquilo que tem a ver com a palavra que está sobre as suas vidas. Lembre-se que quando você começou a fazer o que você tem que fazer, você começou a ser suprido. Um ganha uma oferta aqui, um outro é abençoado ali. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que você tem que fazer. O justo vai viver do seu posicionamento correto. E à medida que nós vamos nos posicionando corretamente, eu quero te dizer uma coisa, né? Partindo aqui para a nossa etapa final, né? É que nós precisamos saber que a fé, a verdadeira fé, planeja. Se eu não tenho fé para planejar,
eu estou lançado à minha própria sorte. É importante entender que Deus não é contra fazer planos, porque tem muitas pessoas que se agarram a essa ideia de que eu não vou fazer planos porque Deus é o Deus que governa a minha vida, mas ele vive aleatoriamente uma vida improdutiva, sem nenhum direcionamento. Deus não é contra fazer planos, mas Deus sim é contra o seu plano sem Deus. Estão entendendo? Deus não é contra fazer planos, mas ele é contra o seu plano sem ele. O plano que você faz só. Tiago vai deixar muito claro, olha o que diz a palavra: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ele diz, isso não está bom. Por quê? Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Mas ele corrige. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, viremos e faremos isto e aquilo. Ele não é contra fazer planos, ele só é a favor de você colocar Deus no seu plano. Então, se eu não tenho fé para planejar a minha vida, estamos perdidos. Não temos fé. Estamos lançados à própria sorte. Agora, porém, vocês se vangloriam em suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Porquanto pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que Tiago está dizendo? Presta atenção aqui. Tiago deixa claro que ele questiona a pretensão dos homens em fazer planos a partir dessa falta de consciência da imprevisibilidade da vida. Ou seja, você tem que fazer planos, mas entender que a vida tem um aspecto imprevisível diante da soberania de Deus. Ele não é contra fazer planos, mas eu planejo sempre contando com a soberania de Deus. Assim como ele vai questionar a vanglória dos homens em seus próprios planos. Pessoas que se gloriam no seu planejamento, nas suas ideias, como se fossem suas. E principalmente não colocam o fazer o bem ao próximo como uma prioridade dos seus planos. Por isso que ele fala que você sabe que deve fazer o bem e não faz. Estão entendendo? Ele questiona a sua motivação, ele questiona o seu orgulho, ele questiona a finalidade do seu plano. Mas o que nós precisamos entender? Eles precisavam repensar o fundamento. Se Deus assim quiser e permitir, planejar a partir da vontade de Deus, a partir da missão de Deus, com flexibilidade diante da soberania e sempre priorizando fazer o bem a todos. Tudo que eu faço dentro do meu plano tem como objetivo o quê? Cumprir um propósito missional de ser uma bênção para as pessoas, até que as pessoas reconheçam e glorificam a Deus. O testemunho apostólico de Atos parece nos ensinar que Deus compartilha a sua agenda com quem tem uma agenda. Presta atenção nisso. Deus não chama desocupado. Deus não usa vagabundo, que fica vagando pelo mundo. Isso é vagabundo. Mas Deus sempre chamou homens que estavam engajados com uma agenda. Por mais que essa agenda tivesse errada, tinha uma agenda. Estão entendendo? Deus compartilha planos com quem planeja. Por que Deus não te usa? Você não tem nenhum plano de fazer alguma coisa, Deus vai te usar no quê? Então todos os homens com quem Deus compartilhou planos estavam comprometidos com um plano. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 5. Olha a mente de Paulo. Né? Paulo foi chamado por Deus porque Paulo não tinha um plano, cara. Paulo tinha um plano que era acabar com os seguidores de Jesus. Deus pega ele no meio do caminho e fala, eu preciso de um cara desse. Eu vou compartilhar a minha agenda com quem tem uma agenda. Eu vou compartilhar o meu engajamento com quem está engajado em alguma coisa. Eu só posso tocar o mundo com quem quer tocar o mundo. E aí, depois que Paulo se converte, toda a energia que ele tinha em perseguir, agora ele tem em pregar. Estão entendendo?
Porque fazia parte dele ter uma causa, fazia parte dele ter uma agenda, fazia parte dele ter planos. E olha o que diz 1 Coríntios 16:5. Olha a mente de Paulo. Ele fala: eu irei ter convosco por ocasião da minha passagem para a Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore. Olha aí, ele tem um plano para onde ir, ele tem um plano quanto tempo ficar. Eu mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Ele tem um plano, esse plano é flexível, mas esse plano tem um cronograma. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Olha que linda a diferença. Ele tem um plano, mas sempre coloca, se Deus permitir, mas eu tenho uma trajetória. Eu quero chegar em tal lugar, quero encontrar com alguém, quero ficar tanto tempo aqui. E olha o que ele diz: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e promissora para o trabalho se abriu e há muitos adversários. Ele falou: eu vou ficar aqui por um tempo, porque estrategicamente há uma abertura, mas depois eu vou passar para Macedônia até que eu chegue em Corinto, que é para onde ele está escrevendo. Olha, se isso não é um plano, é o quê, gente? Não é um homem solto no tempo e no espaço. É um homem que tem uma fé visionária, uma fé que permite ver. E quando você vê, você planeja uma rota, você planeja a sua vida. Então, a mesma coisa em Romanos 15:22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, em que espero que de passagem estarei. Olha só, o cara está indo para um lugar, mas ele já está planejando ver outra pessoa, isso é plano. E é interessante que em Atos 16:6 fala que ele é impedido pelo Espírito de pregar na Ásia, mas Deus compartilha com ele no meio do caminho a agenda da Macedônia. Então, qual é o teu plano? Sabe o que eu descobri? Que muitos dos nossos problemas conjugais, na vida, no casamento, às vezes a gente acha que as nossas esposas, elas cobram de nós segurança financeira. Que as nossas esposas vão ficar felizes quando nós tivermos bom salário ou quando tivermos boas casas, bons carros. É claro que isso é sempre bom para nos dar tranquilidade para a nossa missão. Contudo, sabe o que as nossas esposas esperam para se sentir seguras? Sabe o que as nossas esposas esperam para que possam descansar o seu coração? Sabe o que os nossos filhos esperam para poder admirar e para poder almejar a missão? Um plano, velho. Não adianta nada você dizer que tem uma palavra se você não tem um plano. Se você tem uma fé, você tem um plano. E eu peço para que você pense nisso, né? Para que você possa entender uma fé que planeja, uma fé que visualiza os seus próximos passos, no que você tem que se preparar agora, o que vai acontecer no próximo semestre quando as coisas começarem a voltar a ti. Você se equipou no quê? Você se preparou no quê? Você se reinventou em quê? Você está pronto para quê? Então, é importante entender esses aspectos práticos da fé. Nós não vamos continuar essa mensagem aqui agora, nós vamos continuar ela na nossa plataforma Farol, mas eu quero deixar aqui essas instruções, o que precisamos saber sobre fé. Precisamos saber que a evidência da fé é que ela atua pelo amor, que talvez o seu problema com a sua fé seja um problema de falta de amor, de graça, de palavra, coisas que são fundamentais para nós, né? Que nós precisamos acrescentar virtudes à nossa fé, como fala Pedro, que a nossa fé precisa se desenvolver em amor, em fraternidade, em piedade, em perseverança, em domínio próprio, em conhecimento, acrescentar virtude à fé, desenvolver essa fé que nós precisamos
entender os meios de graça para que a nossa fé cresça. O que são meios de graça? Se a graça é que nos proporciona crer, nós precisamos entender quais são os meios de graça que Deus nos dá para que possamos perceber mais graça e assim ter mais fé. Então, por exemplo, quando ele fala que eles não conseguem expulsar aquela legião, aquele demônio, porque não tiveram fé suficiente por causa da pequenez da fé. Em algumas versões fala ali que eles precisavam jejuar e orar. O que é isso? É um meio de graça. Por quê? A graça é o que nos proporciona crer. Quando você ora, quando você jejua, né, você está se diminuindo. E quanto mais você se diminui, você vê a grandeza da graça. E quanto você percebe que tudo é mais graça do que você, a sua fé aumenta. Tudo que não conseguimos fazer por falta de fé é porque confiamos demais em nós mesmos. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais nós adoramos e celebramos juntos, quanto mais nós participamos dos sacramentos, como a ceia, como o batismo, tudo isso revela graça, 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 graça. E quanto mais graça eu entendo que há sobre a minha vida, mais fortalecida é minha fé, e a minha fé vai crescendo. E tudo isso vai, de alguma maneira, desenvolver a nossa cosmovisão, que nada mais é do que um sistema total de fé. A partir da minha fé, eu vou ver toda a vida. A partir da minha fé, eu vou olhar para todas as áreas. A partir da luz da palavra de Deus, nós vamos conseguir ver a realidade. Que Deus nos ajude. Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que há o desejo no coração de todos nós de sermos agradáveis a Deus, de honrarmos as pegadas dessa fé, de trabalharmos não só na pregação, mas também na defesa dessa fé, de nos tornar um manifesto de justiça que vem pela fé. Noé, ele creu a partir do que ouviu, ele respondeu e manifestou a justiça que vem pela fé. Ele conseguiu condenar uma geração fazendo algo que nós estamos sendo discipulados e ensinados a fazer, que é andar com Deus, ter relacionamento com Deus, estar bem posicionado em Deus, amar a sua família, trabalhar. Ele só fez isso. Ele trabalhou construindo uma arca a partir do que Deus falou com ele. Ele preservou a sua família foi salva a partir da palavra que estava sobre a vida dele, ele estabeleceu um plano de 120 anos dedicando a sua vida a isso, né? E condenou uma geração pela forma como ele se relacionava com Deus, pela forma como ele trabalhou a partir da palavra de Deus, pela forma como ele salvou a sua família, né? Então, que Deus nos ajude. Nos últimos dias nós vamos precisar de homens como Noé. Mateus 24 fala que o amor vai se esfriar, e quando o amor se esfria, a fé se perde, né? Mas haverá um remanescente fiel, um remanescente que vai crer com toda a sua vida e levantar um testemunho a todas as nações. E esse vai ser o grande sinal da volta de Jesus. Homens de fé pregando o evangelho por meio de um testemunho como nunca antes na história, né? Que Deus nos ajude, né? Espero ter contribuído com algumas coisas que precisamos saber sobre a fé. Que Deus nos abençoe, que nós possamos orar por isso, para que Deus renove a graça e a fé na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias. Em nome de Jesus, né? Que todos se sintam abençoados e edificados pela palavra do Senhor. Amém.